esse item ponto 4.3, tá bom? Então, eu vou desligar o microfone para ela apresentar. Oi, gente. Bom, baixa aí. Olá. Bom, cheguei de entrosada, né, no fim já, mas como eu tô de férias e a gente estava conversando nessa perspectiva de cada um apresentar e a gente estava lendo da outra vez, então eu me disponibilizei para a gente estava conversando aí, o Paulo sugeriu, então de fazer, né? Eu, em geral, talvez fale de um jeito diferente do que vocês estão acostumados. Eu sou da área das exatas, na verdade, mas me interesso pelos assuntos ligados ao marxismo e tal. Então, enfim, a construção do raciocínio talvez seja um pouco diferente do que vocês estão acostumados, a forma como vocês discutem as coisas e tudo, né? Mas talvez seja interessante e eu entendo que essa é a riqueza também no grupo de estudos, né? Bom, deixa eu colocar para apresentar, porque eu fiz uma. Para mim, é mais fácil visualizar as coisas quando tem um caráter mais visual mesmo, né? Então eu fiz uma apresentaçãozinha e tal, justamente desse item, terceiro item do capítulo 4, né? Que fala sobre a acumulação, concentração e centralização do capital. E aí o Will Smith vai começar recapitulando, né, que essa necessidade de acumulação do capital leva a uma expansão geográfica da sociedade capitalista, né, que proporciona um ambiente construído para essa produção. E vai citar, por exemplo, as estradas, ferrovias, fábricas, oficinas, etc. É uma infinidade de exemplos que poderiam ser dados, que são formas geograficamente imobilizadas desse capital fixo, e são justamente fundamentais nesse processo de acumulação. Nesse capítulo, ele vai falar, nesse item, né? Ele fala muito sobre esse processo de acumulação, como um processo de acumulação inerente do processo capitalista, que gira essa engrenagem do capitalismo, né, e passa pelo processo de concentração e centralização. E aí ele começa falando também sobre a teoria marxista das micro e macroescalas, né? E vai dizer, eu coloquei justamente essa ideia dos capitais individuais com a economia maior, como uma engrenagem que gera o capitalismo e que roda, né, em capitalismo. Então ele diz o seguinte, que os capitais individuais, eles enfrentam um conjunto de restrições, limitações e condições impostas pela estrutura e pelo desenvolvimento da economia maior. E justamente a economia maior é um produto dessas relações de classe e dessa competição que são pertinentes ao nível de todo o capital individual. Então, observem que há, digamos, algumas restrições e limitações nessas capitais individuais, mas é justamente disso e dessa competitividade que a economia maior se vale, né? É um produto disso. E isso tudo gera a engrenagem do capitalismo. Então, ele diz que essas conclusões geográficas, elas derivam da lei da acumulação capitalista de Marx e que se ligam diretamente à diferenciação do espaço na escala dos capitais individuais. Então, essa diferenciação nesse espaço desses capitais individuais. E ele traz a ideia de que o ponto comum disso é justamente a concentração e a centralização de capital. E aí, ele fala que inicialmente precisa ser abordado essa diferença entre concentração social e espacial e a centralização do capital, o que para mim particularmente ficou bem confuso de estabelecer, porque muitas vezes ele vai e vem nesses conceitos de concentração, acumulação, etc., e passa por todos esses termos. Então, a forma como eu concebi essas ideias, para ficar mais claro na minha cabeça, eu penso um pouco mais cartesianamente, foi assim: ele sempre fala de concentração e centralização nos três âmbitos, né? E acumulação especificamente no capital. Então, por exemplo, quando ele falava de concentração e centralização social, ele estava se referindo geralmente a empresas e a pessoas, as pessoas, os capitalistas, as empresas, as economias menores, etc., né?
Quando ele falava dessa concentração ou centralização espacial, ele falava justamente no nível geográfico, de lugar, né? Onde eles estão. E já no capital, ele fala também da acumulação como um processo e como start, né? E a acumulação, concentração e centralização do capital. Isso seria levado a uma compreensão de valor. Claro, o valor não só um valor monetário, mas um valor que se liga com todas as esferas do capitalismo, inclusive que passa pela concentração social, espacial e etc. Então, foi uma forma que eu consegui diferenciar esses termos para ficar mais claro, para eu mesma compreender, tentar compreender, né? Que o grupo de estudo é uma construção de várias ideias, o que ele estava querendo dizer com esses termos. Bom, aí ele vai passar justamente por diferenciar e falar essa relação da acumulação, concentração e centralização do capital. E ele diz que a acumulação surge já como uma concentração aí social do capital nas mãos capitalistas individuais. E aí ele destaca um certo número de trabalhadores trabalhando juntos ao mesmo tempo em um lugar. Então, esse processo de acumulação, ele fala que ao mesmo tempo, ele vai falar ao longo, né, que ao mesmo tempo que é aquilo que perpassa todo o processo capitalista, ele é o start. Então, qual é a ideia de um capitalista? Acumular. E para fazer essa acumulação, ele precisa concentrar, fazer uma concentração social de um processo de pessoas, de trabalhadores, de lugar, enfim, envolvidos naquele processo para que ele comece a acumular. O início de tudo, digamos assim, mas é justamente a engrenagem também que vai movimentar todo o resto. Não existe capitalismo sem acumulação. E ele diz que a concentração social do capital é uma necessidade da acumulação, que é o próximo, né? Concentração social, as pessoas, etc., ela é uma necessidade da acumulação, ao mesmo tempo que é uma premissa para ela. Então, ele precisa dessa concentração social, ele é uma necessidade, e ele só pode acumular através de uma concentração social. Quando ele fala de concentração, então, do capital sempre, né, ele diz o seguinte, que é a concentração do capital são quando capitais individuais investem, e aí aparece aí uma mais-valia crescente, constantemente crescente, e para isso se exige uma contínua concentração do capital. E a principal diferença aqui é que essa apropriação da cooperação dos trabalhos, ele passa de ser individual para ser um trabalho coletivo. Enquanto no início de acumulação, a mais-valia se dava no processo de mais-valia individual, cada indivíduo enfim, que produz, etc. Agora, essa força de trabalho, juntamente com o maquinário, passa a ser um ente coletivo, um trabalhador coletivo, que depende um dos outros. E aí ele traz a reflexão que, embora essa concentração, essa cooperação, perdão, se origine da natureza social do trabalho, ela aparece sobre o capitalismo como seu oposto. A força de trabalho social é considerada como força do capital. Eu entendi assim, que embora seja natural, vamos supor, dos seres humanos do trabalho, que haja uma cooperação para você fazer determinada coisa, é justamente disso que o capitalismo se vale para aumentar ainda mais a mais-valia e, consequentemente, o valor, né, humano, digamos assim, do trabalhador. Então, se vale justamente dessa cooperação que seria natural. E é disso que o capitalismo, é isso que proporciona, é a força do capital, é justamente essa cooperação e esse ser coletivo. E a centralização, ele vai dizer que ocorre quando dois ou mais capitais que anteriormente eram independentes se combinam num único capital. E essa centralização, ela leva a mais rápida expansão na escala de produção do que poderia ser conseguido, por exemplo, pela simples concentração do capital numa unidade que já existe. Ele diz, ele vai trazer também a reflexão que geralmente a centralização acontece em períodos de crise, né, em que um capital maior, ou um capitalista maior, vai se apropriar daquele outro que entrou em crise, ou num processo de crise mais generalizado. Em geral, é quando ela acontece. Então, ele vai trazer a ideia de que a centralização, então, é assim, simultaneamente, a destruição de um capital e o forte aumento na valorização de outro. E a gente discutia na semana passada sobre isso, sobre, por exemplo, as empresas que compram empresas que são menores ou que estão despontando e se incorporam nelas, né?
e vira um processo de centralização. Eu citei, por exemplo, o Facebook, que comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, etc. Isso é um processo de centralização. Inclusive, quem não consegue, é interessante que quem não consegue, quando digamos, o capitalista maior não consegue se apropriar disso, ele acaba utilizando de ferramentas que deixam o outro obsoleto. E falamos um pouco dessa competitividade e tal, né? Que quem não conseguir se atualizar também vai ficando para baixo, e ele às vezes é incorporado nesse processo de centralização. E ele vai dizer que essa centralização completa esse trabalho de acumulação. E aí que eu acho interessante, ele traz a ideia de que a acumulação é um processo que perpassa todas essas etapas, digamos assim, né? A acumulação, ela leva à concentração, e a concentração leva indiretamente à centralização. Ele traz isso. Então, ele vem dizendo que essa centralização é justamente a ideia do capitalismo. O que ele quer justamente é quanto mais centralizado, mais o capitalismo fez ali a sua, sei lá, o que ele tem que fazer, né? Que essa ideia também no capitalismo quase como um ser autônomo, dotado de, enfim, vontade própria. E aí tem aquele exemplo que a gente falou na semana passada da Ambev, né? Que tem uma série de cervejas, por exemplo, que às vezes a gente pensa que são concorrentes ou etc., mas é verdade, são todas pertencentes ao mesmo grupo, que é o da Ambev, que é o centralizador dessas pequenas empresas menores. E quando ele faz essa afirmação, que a centralização completa o trabalho de acumulação, ele diz o seguinte, que ela exagera os efeitos e os objetivos da concentração do capital. Então, ela é um objetivo da concentração do capital, mas ela exagera esses efeitos e esses objetivos. O próprio capital, então, não faz outra coisa senão reunir a massa das mãos de instrumentos que encontra pela frente. Ele reúne sob o seu comando, eles são sua real acumulação de reserva, a concentração de trabalho, juntamente com seus instrumentos em pontos determinados. Então, eu acho interessante essa ideia que ele traz também, marxista, de um capital que é um ser autônomo, que ele mesmo gira sua própria engrenagem, né? E aí, esse processo de centralização é o meio mais efetivo para realizar essa concentração de trabalhadores com o contínuo desenvolvimento das forças produtivas. Então, é como se o capital tivesse como objetivo a centralização completa. Só que isso gera uma contínua contradição entre a centralização e a descentralização, que também são características do próprio capital. Ele diz que o limite da centralização seria atingido quando todo o capital social estivesse unificado sob os auspícios de um único capitalista, o grande capitalista que concentraria tudo ao seu redor. Mas esse processo, quanto mais perto chega disso, mais ele se separa. Então, os capitais se separam, descentralizam. E os capitais centralizados acabam se dividindo internamente, divisões semi-autônomas em diferentes setores da economia, mas dentro de uma única estrutura corporativa. Na verdade, que ele traz dois exemplos. Ou, por exemplo, o processo de competitividade dentro daquela estrutura capitalista faz ele separar, ou o que pode acontecer, que ele fala que até eventualmente é mais comum, é que dentro dessa própria organização, há subdivisões que são semi-autônomas, mas eles trabalham dentro de uma estrutura única corporativa. E aí, aquele exemplo que a gente também mostrou semana passada, que é, por exemplo, várias às vezes não necessariamente do mesmo setor, não necessariamente de alimentação e tal, mas uma determinada grande corporação que engloba vários setores que têm independência de funcionamento, mas que trabalham para esse grande capital. É uma das outras formas de descentralização. Então, ele vai dizer que justamente há uma contradição de centralização, descentralização, e que esse vai e vem faz parte do capitalismo. E aí entra na diferenciação geográfica, que é o ponto, né? E vai dizer que essa centralização social é a centralização do valor de troca nas mãos de cada vez menos pessoas, enquanto a centralização espacial é a centralização física dos valores de uso. Então, a centralização social é valor na mão de menos gente, e a espacial é a concentração física desses valores de uso. E ele diz que essa centralização social do capital, ele tanto produz quanto ele exige uma certa centralização do capital. Então, ele produz, ele exige que o capital seja centralizado. E nessa escala do capital individual, isso vai fornecer o impulso inicial para essa diferenciação geográfica das condições no nível de produção.
Então, ele vai dizer o seguinte, que a centralização social, ela precisa da centralização espacial, que ela para ela acontecer. E quando ela precisa, e quanto mais urgente isso acontece, ela vai se expressar numa diferenciação geográfica. Então, quando eu tenho esse valor nas mãos de menos pessoas, eu vou precisar que essa centralização também aconteça num lugar determinado. Então, se eu tenho o valor na mão de menos pessoas, num lugar determinado, há aí, então, um processo de diferenciação geográfica, porque aquele lugar determinado, com aquele acúmulo de valor na mão de poucas pessoas, vai fazer esse lugar geográfico se diferenciar. E aí, essa centralização espacial do capital monetário. Ele vai trazer aí em vários tipos de capital, o monetário, o capital mercadoria e o capital produtivo, para ver como que esses impactos, esses tipos de capitais, impactam mais ou menos na diferenciação geográfica. Então, ele diz que a centralização espacial do capital é principalmente uma questão do capital produtivo centralizado. Ok, ele traz isso à parte. E diz que essa centralização do capital monetário, ou seja, dos valores da moeda e tal, ele pode ser consideravelmente aumentada pela centralização do capital como um todo. Então, se eu tenho uma centralização do capital social como um todo, eu automaticamente aumento o capital monetário, o valor em si. Só que, em si mesma, ela é de pequeno significado, ou seja, o capital monetário em si mesmo, o valor pelo valor, o dinheiro pelo dinheiro, ele é de pequeno significado em relação à diferenciação geográfica. No que tange à centralização do capital, o capital monetário é muito mais importante, então, na esfera social, ou seja, das empresas e tal, dos lugares, das empresas, das pessoas, dos capitalistas, do que na esfera espacial, ou seja, onde eles estão. Porque ele vai trazer o seguinte, que o capital monetário em si mesmo, ele só mobiliza, no máximo, os prédios para os bancos, alguns lugares que você vai fazer transação de câmbio e tal, e que esse capital fixo ali, né, imobilizado, ali, ele não vai trazer uma diferenciação tão grande. Então, a menos que ele esteja mais na esfera social. E ele disse como a forma mais, ele traz como a forma mais móvel de capital e como a encarnação social do valor, o movimento geográfico do capital monetário, que aí, sim, o movimento geográfico desse capital pode sim acelerar qualquer tendência, ou para igualização, ou para diferenciação, que aí foi do item 3, né? 2 que foi falado, que surjam nesse processo de acumulação. Aí ele vai falar um pouco do capital mercadoria. Ele vai dizer que ele é importante, mas que ele não tende por si mesmo a ditar novos padrões de centralização. E ele vai falar muito desse capital mercadoria investido na paisagem. Então, ele diz que esse capital mercadoria investido na paisagem é geralmente investido como capital produtivo, mesmo que seu consumo não seja um elemento de produção social, que é o caso da casa, escritório e tal. E que grande parte do capital mercadoria implantado na paisagem, ele tende a se ramificar em complexos de capital produtivo. Então, o que eu entendi disso? O capital em mercadoria ele é importante, mas sozinho ele não dá novo padrão de centralização. Porque o capital mercadoria, quando ele é investido na paisagem, ele vira, na verdade, ele se torna um capital produtivo. Esse, sim, importante nesse processo de diferenciação geográfica. Aí ele diz, por essa razão, assim como por aquelas citadas anteriormente em relação ao capital fixo, é razoável abordar a questão da centralização espacial como uma questão que diz respeito particularmente ao capital produtivo, né? Então, quem manda mesmo e quem é mais importante nesse processo da diferenciação é o capital produtivo. Por quê? Ele vai dizer que o capital produtivo, ele faz com que mais pessoas trabalhando juntas no mesmo lugar, aquele conceito que ele já trouxe anteriormente. Então, se eu tenho mais pessoas trabalhando juntos no mesmo lugar, etc., eu tenho uma maior massa de instrumentos e de materiais naquele lugar. E maior vai ser a escala espacial desse processo de produção. Então, vai aumentar no ponto de vista espacial desse processo de produção. Isso naturalmente vai gerar uma contínua divisão do trabalho em setores, aquela questão do trabalho que vai ser mais, deixa de ser individual para ser coletivo, e eu vou ter indústrias cada vez maiores. E esse processo do capital produtivo, ele vai proporcionar diferenciação geográfica. E diz, quanto mais avançada esteja a divisão do trabalho, maior tende a ser o número de serviços e atividades e acessórios exigidos por um dado processo de produção. E maior será a esfera do capital produtivo que pode ser empregado em comum.
comandando os poderes de cooperação geográfica. Há, assim, uma tendência para o agrupamento espacial de capitais locais de produção determinada. Essa divisão do trabalho, tem maquinário, tem cada um fazendo seu lugar, aquele capital produtivo e aquele ente, a mais-valia gerando do coletivo, e isso tende, né, eu vou comandar os poderes de cooperação geográfica e eu vou ter uma tendência para esse agrupamento espacial em determinado lugar, e aí eu vou ter um processo e vou proporcionar um processo de diferenciação geográfica. E aí ele fala da acumulação do capital, né? E ele diz que a acumulação do capital não é somente a acumulação do proletariado, como disse Marx, mas a acumulação do proletariado em certos lugares de produção. Então, cabe a questão geográfica novamente aí. E ele coloca uma citação de Marx. Se considerarmos o elemento material da acumulação, ela significa apenas que a divisão do trabalho exige concentração dos meios de subsistência e dos meios de trabalho em pontos particulares, ao passo que anteriormente estavam espalhados e dispersos. Então, ele disse o seguinte, então o efeito do capital não foi o de diferenciar o espaço geográfico, que anteriormente não era diferenciado, porque o efeito do capital ele precisa de acumulação e ele exige um espaço geográfico, então por isso há um processo de diferenciação. Aí ele vai recapitular, dizendo que nos níveis de capitais individuais, essa concentração do capital e centralização do capital oferece um impulso central para a diferenciação geográfica, mas esse processo opera de diferentes formas e em escalas espaciais diferentes, aquela questão que vocês falam das escalas, que eu ouvia, né, nas semanas anteriores, mas que ele vai aprofundar isso no capítulo 5. Bom, então, basicamente, essa é a minha apresentação. Deixa eu ver como é que eu paro. E é isso. Tá certo. Eu vou sentar aqui os microfones. Tá certo, obrigado. Bom, primeiramente, queria saber se vocês têm alguma questão, antes de eu queria fazer um comentário um pouco mais geral sobre essa parte. Mas se quiserem fazer, pode abrir o microfone, pode colocar no chat, pode abrir a câmera como vocês quiserem. Eu gostaria, professor, que se for possível, Claro. por gentileza, Clarissa, por gentileza, quando você fala, né, inicialmente, aliás, essa foi minha pergunta também já na aula passada, na nossa reunião passada, do capital individual. O capital individual, ele, digamos assim, ele foi, na verdade, substituído, ele foi alienado, né? A força de trabalho, o produto, foi alienado desse indivíduo e passou a ser produto, passou a ser comercializado pelo produtor, seria isso? Uma alienação do trabalho individual que acabou sendo como eu poderia dizer, colocando aí como um acúmulo de capital, uma concentração de capital no sentido coletivo, como você falou. Então, a gente poderíamos chamar de capital humano, por exemplo, que existe hoje na contratação das empresas, e o trabalho individual foi alienado? Essa é a minha pergunta. Mas assim, eu vou responder, Rosane, depois a Clarissa complementa, né? Seguinte, né? Oi, Larissa. Bom, voltando lá nessa tipologia aí que ele estabelece, né? Você falou, né, Rosana, sobre alienação do trabalho. Na verdade, a primeira alienação do trabalho, o que é essa alienação do trabalho, né? É quando exatamente, classicamente, né, no debate marxista, os meios de produção, enfim, podemos dizer assim, ferramentas, os meios mais básicos de produção, eles vão sair das mãos do trabalhador, do proletariado, como ele dizia, né? E alguém que tem algum capital, né, alguma força monetária, vai fazer o quê, né? Vai deter nesses meios de produção, deter essas máquinas, ferramentas, etc.,
e o trabalhador vai passar a oferecer, a vender sua força de trabalho. Essa é a primeira e a forma mais clássica da alienação. Na realidade, não exatamente quando se começa já um processo de acumulação de capitais. Nesse processo, você já tem um pequeno capitalista, assim, alguém de pequeno porte que tem como investir em meios de produção, desculpe, e tem como contratar, seja de que forma for, né, uma força de trabalho. Tem como ter empregados, digamos, né. Então, essa é uma primeira forma de alienação, quer dizer, então já houve, na verdade, essa alienação primeira do trabalho no momento da acumulação do capital. O que vai acontecer é que, no tempo do Marx, esse capitalismo concorrencial, né, dava um espaço, diria que grande, para essa acumulação ocorrer nas mãos de capitais individuais, né, e isso também ocorre hoje, claro, mas cada vez mais se tem uma tendência, então, para concentração, que, na realidade, como a Clarissa falou, essa concentração, esses processos, eles têm uma certa lógica, né, um certo encadeamento, quer dizer, a acumulação, a concentração e, no limite, a centralização, mas eles estão ocorrendo também ao mesmo tempo, claro, em escalas diferentes, que é onde o Smith quer chegar, assim, e estão acontecendo também de forma diferente, em diferentes graus, né, de acordo com o setor da economia que a gente está falando, e geograficamente também, de acordo com a localização geográfica, em diferentes setores, diferentes localizações, portanto, esses três níveis que se a gente puder pensar assim. Claro, o nível da centralização é o limite, quer dizer, quando você já tem a aquisição, né, por grandes mesmo capitais, de vários setores da economia nas mãos de um grande grupo, na realidade. Se a gente fala dessas grandes empresas, vocês sabem muito bem que elas não são mais, assim, há muito tempo, empresas que você pode dizer, olha, de fulano, de cicrano, né, são empresas que têm múltiplos acionistas. Já na etapa que a gente pode pensar como intermediária dessa fase de concentração do capital, eu não tenho exatamente pequenos capitais, pequenos capitalistas, não. Mas eu tenho, sim, o domínio de um setor, a gente pode pensar assim, de um setor da economia nas mãos então, de uma empresa como a Ambev. Talvez essa distinção, né, fique mais didática, né? Aquele caso da Ambev é um caso muito, vamos dizer, muito agressivo, né, de uma super concentração do capital. Agora, quando a Nestlé, a Unilever, essas empresas, já tem a característica de uma centralização mesmo, assim, do capital, no nível muito mais denso, né? Rosana, você pode dar exemplos do capital individual, por favor, né? O capital individual, assim, ele pode ser pequeno empresário. Agora, a distinção, Rosana, é a seguinte, o pequeno empresário, dentro da lógica do pensamento econômico do Marx, né, quando a gente fala quem é esse pequeno empresário? Sim, é quem detém um capital, etc. A distinção fundamental para os dias de hoje, que a gente poderia fazer, e é importante fazer essa distinção, Paul Singer, por exemplo, faz muito isso, ele tem um livro que acho que é Introdução ao Pensamento Econômico, Economia Política, uma coisa assim. Enfim, o que vai diferenciar um pequeno empreendedor, vamos pensar, um pequeno empreendedor, quando ele vai ser capitalista? Na realidade, por uma questão, quando ele vai produzir algum bem, tá? Ou seja, o tipo de prestação de serviço que não produz um bem de consumo durável ou não durável, tá? Ou que não produz também, que a gente fala um bem de produção, né? Que aí são máquinas, etc. Mas ele não é exatamente um capitalista nessa lógica, entende? Quer dizer, por exemplo, até não por acaso, né, quando a gente fala nos códigos urbanos, existe sempre uma distinção em São Paulo, no plano diretor, que padarias, panificadoras, elas são consideradas pequenas indústrias, porque elas produzem, então, um bem de consumo não durável, de consumo imediato. Esse cara, né, ele é um pequeno capitalista, ele é um pequeno investidor, sim, ele é um capitalista individual, que tem a padaria. Conforme o ramo, né, ou setor, para ser mais
uma linguagem mais adequada, né, conforme o setor da atividade, nessa lógica não é necessariamente daí um capitalista. Vocês entendem essa distinção? Quer dizer, quem vai produzir mercadorias, quem vai prestar serviços, claro, isso a gente está falando de uma lógica dentro de um raciocínio que tem uma origem lá no século XIX, mas se a gente tentar fazer esse exercício para o século XXI, mesmo quem presta um tipo de um serviço, né? Quem presta um serviço não necessariamente produz um bem, né? Então, na lógica mais, assim, clássica do marxismo, não seria um capitalista. Agora, é claro que pode produzir ou aquecer um capital monetário, uma instituição, mas aí a gente está falando já num outro nível, né? Clarice está perguntando, mas está falando, entendo que sim, mas não só, capital individual é uma única empresa. O capital individual, sim, como no caso da panificadora, né, assim, é uma única empresa, assim, ou quem é um pequeno capitalista, né? Mas a distinção, né, Clarice, que eu estou fazendo é isso, assim, que, de repente, quem tem algum tipo de empresa que presta um serviço, mas não produz necessariamente mercadoria, claro que isso é muito polêmico, tá? E essa polêmica, a gente não precisa fechar ela, né? Mas, em essência, tá? Não seria um capitalista. Esse capital individual, tudo bem, está sendo empregado, etc., mas ele não seria necessariamente um capitalista, né? Essa é a ideia. Tudo bem? Clarissa, se você quiser complementar, até porque eu não consegui ler o que você estava escrevendo. Eu estou perguntando, se ela é de serviço, se é sempre, se por acaso a empresa for de serviço, ela não usa força de trabalho, é mais valia para oferecer esse serviço, isso não é capitalismo também? A Clarissa está perguntando se deve estar vendo aí no chat quando é o caso de uma empresa prestadora de serviço, né? Essencialmente, ela não produz uma mercadoria, né? Agora, o que acontece é que, conforme o tipo de serviço, ela pode explorar a força de trabalho, ela tem uma característica de um capital especulativo, às vezes, né? Mas eu ainda penso, na minha opinião, assim, que a produção de mercadoria está mais atrelada, assim, a um processo de produção de espaço, a um processo de produção capitalista, né? Agora, é claro que a gente vai ter sempre setores, assim, como de prestação de serviço, ou como setores de capital muito centralizado, que mexem com a especulação, que aí, é lógico que eles vão alimentar todo um conjunto onde Marx não chegou, né, nesse patamar, do que o Lênin vai chamar de um capital financeiro, que aí engloba tudo, né? Mas aquele pequeno capitalista, vamos dizer, pequeno investidor que que tem uma pequena empresa de prestação de serviço, classicamente falando, tem essa polêmica de enquadrá-lo ou não como um capitalista, porque ele não produz uma mercadoria, né? Essa é a questão fundamental, né? Agora, Rosana, você está falando, sim, no caso da Ambev, eu penso que é um exemplo agudo, né? Máximo mesmo, de uma hiperconcentração do capital, né? Já que a centralização é um passo. O Neil Smith ele não deixa isso tão assim claro no texto, mas a centralização, eu entendo na leitura, fazendo a leitura do texto do Neil Smith, que a centralização envolve vários setores da atividade econômica. Então, a Ambev estava vinculada muito a um único setor, né? Mas, enquanto que empresa como a Unilever, ela investe tanto no setor de alimentos, de bebidas, farmacêutico, né? A Nestlé também tem ligação inclusive com sistemas bancários, sistemas financeiros, a Mitsubishi, né? Seria o famoso oligopólio, né? Assim, ou na verdade, essas grandes corporações, o caso mesmo desse outro patamar, né? Após a concentração dos capitais, que é a centralização. Augusto, está dizendo, podemos dizer que empresas como iFood e Rappi produzem algo? Então, Augusto, você caiu bem nessa polêmica mesmo, assim, é difícil dizer que elas produzem algo, né? Assim, na verdade, elas estão num ponto em que, eu diria assim, por volta do capitalismo, cuja essência é realmente produzir mercadorias e gerar lucro,
aquela história toda, né, e esse processo. Ser um processo que não tem fim, a não ser quando ele chega no seu patamar e vai ter uma crise, que é o que vai falar a seguir o Neil Smith. Mas que, ao redor desse capitalismo mais clássico, né, da questão de produzir mercadoria, tem, como eu falei, um capitalismo financeiro, ou nacional, ou internacional, etc., né. E, claro, assim, é o que muitos falam, eu não gosto muito do termo de falar de algo pós-industrial, mas como uma consequência da atividade base, né, industrial, que produz mercadorias, né, que produz bens de consumo, bens de produção, etc., tem, sim, toda uma complementaridade de finanças, de serviços. Então, essas empresas, elas têm qual lógica capitalista? A lógica de obter lucro, certamente, de explorar o trabalhador, porque, nesse caso, não é nenhuma exploração, é interessante também que nesse capitalismo desigual, que é do Neil Smith, não tem só a forma clássica, né, de venda da mão de obra, de venda da força de trabalho, que é o quê? É o assalariado. Porque quem trabalha para o iFood, quem trabalha para o Rappi, etc., nem mesmo é um assalariado, né? Mas é uma nova forma, claro, no tempo de Marx, ele não podia prever isso, mas essas empresas certamente têm lucro, né? E nessa ótica neoliberal, é isso mesmo, assim, a precarização do trabalho é extrema, né? Quer dizer, é uma superexploração do trabalho que não tem nem a forma propriamente assalariada. Não sei se a forma assalariada é melhor, né, do que, mas é que não garante nem direitos básicos, né? A gente estava falando uma das vezes que uma das condições que leva, né, à exploração do trabalho ser maior ou menor também, ela tem um aspecto geográfico no sentido de onde ela ocorre, se numa sociedade, né, que já adquiriu ou já tem um acúmulo, né, de lutas históricas para garantir direitos mínimos. Claro que isso vai sendo sempre um cabo de guerra, né? A gente vê que a França, um país onde direitos assim trabalhistas foram duramente muito conquistados, mas eles vão sendo derrubados, quer dizer, as políticas neoliberais tendem a acabar com esses direitos. Agora, em resumo, quando essa lógica cai para sociedades que não garantem esses direitos, e, pessoal, não dá nem para falar assim, comparando países pobres com países ricos, porque, por exemplo, a lógica norte-americana, estadunidense, ela não garante, ela é totalmente liberal, ela não garante nenhum direito, assim, mínimo, né? Então, esse tipo de trabalhador, né, autônomo, ele usa da sua força, ele vende sua força de trabalho de uma forma super precária, as empresas lucram, mas, na essência, claro, as empresas não produzem mercadorias, mas elas vão entrar, então, numa espécie de complementaridade, elas vão complementar, né, uma essência do capitalismo, que é a produção de mais-valia por meio da produção, da oferta, né, de mercadorias. Ou seja, traduzindo, né, quer dizer, sem essa base industrial, nenhuma sociedade atinge um patamar, eu posso dizer assim, um patamar assim, plenamente capitalista, né. O que a gente tem como uma tendência o Neil Smith fala de duas tendências, né, como vai tendo, né, uma diferenciação, como vai tendo uma tendência a equalizar, a deixar os lugares, né, mais parecidos entre si. Aí, sim, um aspecto que os lugares vão se tornar parecidos é o fato de existir esse tipo de serviço, como iFood, Uber, né, tá no mundo inteiro. Só que são poucos países, né, que vão ter uma economia realmente sólida. A solidez, né, dessa economia está, sim, na base do que a gente chama hoje de setor secundário da indústria. Por isso, essa grande diferença, aliás, né, de países que têm uma hipertrofia do terciário, como o Brasil e muitos países da América Latina e da África, mas não tem, né, uma base industrial sólida, ou quando tem, ela é bem, vamos dizer assim, importada, né, daqueles países centrais do capitalismo, que eles têm plenamente constituída, né, há mais de um século, uma base industrial muito sólida, em termos de capitais e em termos de tecnologia. E, Eduardo, você está dizendo, se eles não produzem, será que nasce uma nova categoria na produção de mercadoria? Eu diria que talvez a gente possa pensar numa nova, talvez até nem tão nova assim, né, não exatamente da mercadoria, mas uma
nova forma nesse sentido que eu falei, assim, dos serviços que vão se sofisticando, né, claro, vão se tornando muito variados, eles vão englobar várias classes sociais, quer dizer, desde aqueles que vão consumir esses serviços, geralmente as pessoas que têm melhores condições, geralmente, né, mas onde eu quero chegar nesse ponto, quer dizer, que uma sociedade, um Estado, por exemplo, que tem esse terciário, esses serviços muito variados, etc., mas que não tem uma base industrial, ele tem uma economia muito frágil, né, uma economia frágil, quer dizer, o Brasil é um exemplo, né, de um país que nos últimos 25 anos, talvez, tenha tido sua economia muito fundamentada nesses setores de serviços que são típicos, né, de qualquer metrópole. Aí sim é uma tendência, para falar com o Smith, de equalização geográfica, de tornar os lugares mais homogêneos, porque isso é mundial, como eu falei, global, né? A ideia o fato, na verdade, de que toda metrópole tem esse tipo de serviço, né? Ao mesmo tempo que o capital especulativo, quer dizer, para pegar o gancho, Eduardo, do que você está falando, né? Que é uma outra forma, um capital especulativo, claro, ele não produz mercadorias, né? Mas o capital especulativo é aquele de atração de dólares para o mercado financeiro, por exemplo, mercado financeiro, tá? Por exemplo, que foi uma forma que o Brasil encontrou muito ali pelo final dos anos 90, pelo início do século 21, de atrair bastante dólar, com isso a nossa moeda, né, ficava num patamar aparentemente legal, mas o que acontece, né, nesse caso, né, quando não tem uma base industrial forte, qualquer, que é o que eu vou falar a seguir, né, da questão dos ciclos, né, de acumulação capitalista, qualquer interferência, qualquer ruído nesse circuito, faz o quê? Faz com que esses capitais, simplesmente, eles vão fugir, né, e vão especular, né, em qualquer outro mercado mundial. Quando digo mercado, dizendo mercado financeiro. E o Brasil parece reafirmar errado dizer uma vocação, né, porque não é bem isso, não é uma vocação, né, mas reafirmar uma característica agroexportadora que pode ser rentável, claro, né, também vai entrar, obviamente, em lógicas capitalistas de exploração do trabalho, mas também é isso, né, qualquer questão no mercado internacional, o preço dessas commodities, né, sejam produtos agrícolas, agropecuários ou minerais, esse preço das commodities é atrelado ao mercado internacional. Também mostra uma outra faceta, né, uma outra face dessa fragilidade, né. A Eduardo está falando, se elas não produzem, será que nasce? Sim, foi esse aspecto que eu comentei. Quer dizer, tudo bem, quer dizer, só para fechar, né, classicamente tem essa questão, né, dentro do pensamento marxista, que essencialmente é a produção, é a indústria, né, e outras atividades, elas podem ser complementares, mas elas não têm esse aspecto de solidez, né, como eu disse, mas elas têm, sim, características capitalistas na forma como exploram o trabalho e no fato, assim, da obtenção de lucro. Elas estão dentro do que a Clarissa falou muito do capital, e que o capital monetário e daquilo que o Smith vai chamar do capital circulante, né. Para a geografia, né, claro, assim, a gente vai ver que tanto capital circulante é importante. Na semana passada a gente falou isso, né, só que em outras palavras, né, e o capital fixo, quer dizer, aquele capital fixo, literalmente falando mesmo, né, aquele capital que envolve e que também produz, né, grandes objetos, como falava o Milton Santos, hidrelétricas, estradas, oleodutos, né, como fala o Neil Smith, etc. Para essa realidade, digamos, do capital fixo, dos fixos, né, o que o Smith chama do espaço absoluto é onde se encaixa, entende? Assim, o capital fixo e o espaço absoluto. O que é espaço absoluto? Um espaço concreto, aquilo que a gente entenderia, e o Milton chamou, né, de um espaço banal. Já o capital circulante, a gente pode entender assim, não é difícil entender,
que ele é super, a mobilidade geográfica dele é muito grande e ele não precisa, né, de aspectos eu posso dizer, de condicionantes materiais, físicas. Ou seja, ele vai, é aquela velha história, né, ele vai ir de um lugar para o outro, ele vai migrar de um lugar para o outro de forma remota hoje em dia, né, assim, cada vez mais, aliás, né. Então, assim, não é claro que é meio metafórico isso, mas é um espaço que se torna muito, muito, muito relativo. Esse é um aspecto que tende, ao mesmo tempo, a homogeneizar e diferenciar os lugares. Homogeneizar no sentido de que qualquer lugar do mundo pode receber, né, e esse capital circulante pode atingir, e atinge, né, qualquer lugar do planeta. Só que quem detém isso, né, são muito poucos, né. Essa é uma questão importante. E quando, no capítulo, no item 4, que é o ritmo, né, de acumulação, basicamente, o Neil Smith está tratando do quê, né? Ele está voltando para algo, eu tenho que lembrar vocês que esse livro é dos anos 80, né? Esse livro tem quase 40 anos, né? Com quase 40 anos de vida, né, esse livro, ele pega muito, assim, um rescaldo, né, ou então uma ressaca da crise de 73, na crise do petróleo, né? E o que acontece aí no ritmo da acumulação? No ritmo de acumulação, ou nos ritmos de acumulação do capital, nós vamos entrar na seguinte coisa, né? Esses capitais fixos, vocês concordam que, e ele falou do Kuznets, né, que cria, que fala da ideia de ciclos do capitalismo, ou Kondratiev também, que eu até vou colocar aqui a figurinha, deixa eu ver se eu consigo. Peraí que acho que agora não foi. É esse esquema aqui. Acho que vocês estão vendo aí, né? Esses são os ciclos de Kondratiev. Na verdade, reelaborados por esse autor, Kuznets, né? Bom, então, onde eu quero chegar, né? Que no Smith, nesse breve item 4.4, ele está, em essência, se referindo a esse tipo de estudo. Muitos economistas soviéticos, na verdade, se voltaram para buscar entender na verdade, comprovar, tá, que o capitalismo funcionaria em ciclos, né? É lógico que desde o pensamento liberal até o pensamento marxista e o pensamento soviético, que é marxista, mas ele é bem pragmático em alguns pontos, né? Que o capitalismo funciona, então, em ciclos, e eles tentam demonstrar, e aqui, na verdade, ciclos de ascensão, de recessão, de depressão, e depois de uma nova recuperação econômica, como vocês estão vendo aí. Bom, o Kondratiev, né, vocês estão vendo aí que ele condiciona os ciclos, esses ciclos virtuosos, vamos dizer assim, do capitalismo, a determinados, a gente pode falar de setores, ou na verdade, setores que são, aliás, de grande concentração e centralização do capital, as estradas de ferro, as indústrias químicas, elétricas, a petroquímica, a indústria automobilística, a informática, a tecnologia. Quer dizer, eles atrelam muito o capitalismo e, na verdade, os momentos de ápice, né, do capitalismo, a novos paradigmas tecnológicos, a agregação de tecnologia. O que o Smith diz a respeito disso? Ele concorda, tá? Mas ele diz que a gente não pode interpretar ou condicionar de uma forma determinista esses ciclos, essas ondas, como resultado, como um processo estritamente ligado, vinculado à tecnologia, como se a tecnologia que ditasse, direcionasse tudo. Ele faz uma crítica a um grande, quando ele cita Ernest Mandel, Mandel foi um grande pensador marxista ligado ao trotskismo, né, e o Neil Smith também.
fundamentalmente ligado ao Trotsky, à herança, né, do pensamento do Trotsky. Mas em várias passagens o Neil Smith critica o Mandel. Uma delas é uma crítica de que isso não é um esquema mecânico, tá? Mas ele tem sim um poder explicativo, ciclos de decadência e de ascensão do capitalismo ocorrem, e principalmente quando a gente fala nos capitais fixos, né? O que isso tem a ver com a geografia? O que isso tem a ver com o tal do capital fixo, né? Ou seja, a gente fala em fixos, a gente está falando, como eu disse, em grandes produções, como ele vai falar, em transformações, né, do meio ambiente. O meio ambiente não tem nada a ver com a natureza, tá? Ele está falando em grandes transformações no espaço geográfico. Claro, esse tipo de capital fixo, né, que seria, eu acho que hidrelétrica, ferrovia, são os melhores exemplos, ou como ele fala, oleoduto, etc. Primeira coisa, se a gente pega esses ciclos virtuosos, né, do capitalismo, como os pensadores liberais dizem, né, o período de investimento para se ter um capital fixo é longo, certo? Não é um investimento que tem um resultado em 1 ano, 2 anos, às vezes em 10, 20 anos. Então, quais são as tendências? Esse capital fixo X, que vai ser literalmente materializado na paisagem, né? Claro que ele envolve vários setores econômicos. O que acontece? Cada setor econômico que está envolvido na produção de um capital fixo tem uma temporalidade diferente em relação a quê? Exatamente a esse tipo de ciclo, certo? Ou seja, cada setor que está envolvido na produção na construção de uma ferrovia, ou na construção de uma hidrelétrica, ele está sujeito, cada setor está sujeito a uma temporalidade diferente nesses ciclos de crise e de depressão, de crise e de ascensão, certo? E o capital fixo total, o que acontece? A gente estava comentando antes de começar, trazer um exemplo para vocês que a Larissa, a Rosana já comentou, né, sobre isso, a Débora também, acho que numa das vezes eu comentei esses exemplos que no Brasil, né, penso que metrópoles como São Paulo são terrenos férteis para exemplos, porque as contradições são muito nítidas em uma escala metropolitana, e como o Brasil é um país, para pegar aquela velha ideia do território em formação, né, o território usado do Milton, o centro-oeste e o norte do Brasil são também exemplos assim privilegiados desse tipo de constatação. Então a gente vê no caso das hidrelétricas, né, também no sul, no sudeste, mas quando elas são obras de muito tempo, né, para ter um resultado. Concretamente falando, o que pode acontecer que quando essas obras estejam prontas, né, esses ciclos de ascensão do capitalismo já tenham ultrapassado. O que eu pensei, por exemplo, 2 exemplos que eu queria trazer para vocês, né? Então, aí ligado um a São Paulo e uma região amazônica, né? Que é isso que eu queria falar, que eu vou falar. Né? Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver. Larissa, relação entre capital constante e variável. Isso que você está falando. Sim. É a relação entre capital constante e capital variável, né? Quer dizer, esse capital constante, né, que, no fim das contas, está relacionado a materialização mesmo de um objeto na paisagem, e de um objeto que tem relação com a produção de mercadoria, com a produção capitalista, né? Ele é o resultado, assim, esse grande fixo, né, se a gente quiser usar esse termo, né, dessa dialética entre capital constante e capital variável. O que acontece é que esses capitais variáveis, eles vão ter uma temporalidade diferente desse grande capital fixo. Por exemplo, né, eu ia falar de um caso como São Paulo. Uma materialidade muito presente em São Paulo, a gente sabe que são as ferrovias. Acontece que as ferrovias tinham como função principal escoar café. Isso para falar num tempo aí de, talvez, 100 anos atrás, né?
Só que, assim, quando muitas ferrovias se completam aqui no estado de São Paulo, como, por exemplo, a Sorocabana, que é onde tem hoje a Sala São Paulo, né? Tanto a estação de trem em si, né, como a ferrovia, elas ficam, o projeto todo inicial se completa nos anos 40. Só que nos anos 40, o ciclo econômico do café já havia acabado. Não é que o café tinha acabado, não é isso. Mas como o alicerce da economia brasileira, o café já não era mais o alicerce, já estava vindo uma substituição. O Brasil já havia, o mundo, na verdade, já havia passado pela crise de 29. Então, tem um problema aí, né? Quer dizer, as ferrovias, elas tiveram seu ápice em termos de extensão geográfica, no momento o quê? Que já acontecia uma decadência, uma onda, assim, de depressão, que está ligado, então, internamente, setorialmente, como Harvey faz essa distinção, né? Setorialmente, ela estava relacionada, sim, à economia cafeeira, mas havia, assim, também o Harvey faz uma distinção entre as crises globais. Havia acontecido uma crise global, havia a crise de 29, né? Então, também, no rescaldo na consequência dessa crise, né, esse tipo daí que está o risco, muitas vezes, desse capital fixo, desses grandes fixos, o risco e também o que muito sutilmente no Smith comenta, o quanto que capitais privados ou investimentos privados, investimentos públicos, eles vão se alterando, ou pelo menos, né, a lógica da economia do século XX é que eles iam meio que se alterando. Por quê? Porque, certamente, quem quer rentabilidade rápida, sim, de repente, tem as grandes empresas, claro, podem participar do processo de construção de uma hidrelétrica, mas elas não vão esperar 10, 20 anos para ter rentabilidade. Daí, o papel, principalmente no Brasil, né, nos anos 60, 70, até os anos 70, do chamado desenvolvimentismo, quer dizer, o Estado entrava atuando aonde? Ou entrava com dinheiro aonde? Onde tinha mais risco, né, onde ia demorar mais. Então, muitas vezes essas empresas só entravam no jogo, né, porque para elas iam ser oferecidas o quê? Parte nos lucros. Hoje em dia é diferente, vocês veem que a ideia de concessão, né? Vão ganhar concessão para explorar uma rodovia por 20, 30 anos. Claro, nem toda concessionária construiu a rodovia. Aliás, isso é bem mais do final do século XX. Elas, às vezes, se apropriam já, mas elas têm algumas obrigações, né, contratuais, mas no fim tem sido essa lógica. Mas tem também o caso daquelas que vão, sim, fazer todo o processo desde o início, construir e usar, porque é uma lógica do Estado não investir mais, né? Rosane, você fala, sim, advento da tecnologia e globalização, o espaço produtivo pode migrar para qualquer lugar. Então, exatamente isso, mas a questão que, quando ele está discutindo o capital fixo, é isso, né? Esse tipo de capital, né, que não é capital circulante, mas um capital de investimento de longa duração, né, que depois vai ser também um tipo de capital constante, esse ele não consegue, ele não se desloca, né? Ele está lá. Você está falando de Detroit, indústria automobilística. Eu também lembro o caso do ABC, né, aqui São Bernardo, essas cidades aqui vizinhas de São Paulo. O que acontece, geograficamente falando, né, esse tipo de, até mesmo quando a Clarice estava falando sobre a concentração de capital, né, desculpa, a centralização, ela vai ser tão aguda, envolver tantos setores, que o caso de Detroit, o caso do ABC foi esse. De repente, toda uma região, para falar nessa escala que a gente considera meio intermediária, né, nem uma cidade, nem um bairro, nem todo um estado, mas uma região toda que tem economia, inclusive, falando de novo nos setores de serviço, né, todos, e aí, justamente, até insisto nessa visão, todos os serviços, né, podem até ter autonomia, ou relativa autonomia, mas eles gravitavam em torno da Ford, da Volkswagen, uma ABC Paulista, também em Detroit, com a Chrysler e outras empresas,
E aí você tem também capitais fixos, que são, por exemplo, as fábricas, né, como elas têm um porte muito, muito grande, né, elas são um exemplo de capital fixo, porque essas plantas industriais, né, elas não podem ser deslocadas de um lugar para o outro, né. Então, justamente o que acontece no momento de declínio desse setor econômico é que fica aquela ideia que a gente falou na semana passada, fica esse trabalho que alguns falam trabalho morto, né, materializado na paisagem, aquilo que o Milton chamou de rugosidades. Isso quando as indústrias já foram embora, né, como empresas, e fica ali só, literalmente, as ruínas delas, né. E o que acontece geograficamente é isso, assim, essa tendência, eu poderia dizer, de o capital fixo ser, num certo sentido, aquele que mais impacta, né, ou mais se relaciona com essa, diretamente, tá, com essa produção de um espaço, principalmente quando a gente fala de um espaço no sentido mais absoluto, né, ela tem muito a ver com isso, quer dizer, a fuga aí, em termos monetários, né, desses capitais, dessas empresas, que justamente vão procurar mão de obra mais barata, vão procurar locais menos baratos de produção, elas deixam um saldo, digamos, né, do quê? De decadência econômica. Isso é clássico, mas o que é mais sutil aí no que o Smith fala, é que muitas vezes esse processo de constituição desses capitais fixos, como uma indústria automobilística, a gente tem, no meio do caminho, né, a gente tem o quê? Tem outros setores em volta, né, e eles são sujeitos, né, todas as atividades são sujeitas a esses ciclos do capital, que são mundiais, repito, né, esses ciclos de ascensão e declínio, eles são também por setor. Então, essa contradição, às vezes um grande setor, ele pode estar subindo com tudo, né? Mas, de repente, quando os investimentos estão mais e mais e mais se acumulando naquele setor, ele entra em decadência. E também, que é onde o Smith chega no capítulo 5, na questão das escalas, mas aí, esse é a grande riqueza, aliás, da obra do Smith, é como, se a gente vai para escalas, assim, mais de bairro talvez não tão adequada não, tá? Mas mais, assim, de metrópole, ou mais regionais, a gente vai ver essa sobreposição nesses processos, né? Larissa está dizendo, por isso que fala que a relação entre capital fixo e circulante é uma contradição a ser resolvida. Na verdade, assim, não existe o capitalismo, a gente tenta, né, todos os autores tentam construir, assim, claro, arquitetar um pensamento, evidentemente, em relação a essa questão não resolvida historicamente, mas ela expressa também essa questão não resolvida historicamente, o quê? O quanto o capitalismo como modo de produção é contraditório, né? Porque tem, sim, uma grande contradição nisso, assim, como também a própria contradição relacionada, como a Clarissa falou, disso, né, quando se chega também em níveis de super centralização do capital, o que acontece? É mais ou menos, bem lógica de mercado, né, mais ou menos assim, a economia liberal não negligenciou isso também, né. Você tem um momento de tamanha concorrência, ou se quiser pensar da maneira dos ciclos também, assim, econômicos, né, esses ciclos globais, também a concorrência que pode agregar muitas vezes tecnologias, né, e banalizá-las, que vai ter como o Smith fala, citando Marx, o quê? Um decréscimo, né, dos rendimentos, porque essas mercadorias vão se tornar baratas e por aí afora, né. Então, isso chega num ponto de contradição que é esse, produz. Quando tem uma superacumulação, é uma tendência geral de preços baixos, né? E aí vem as crises. E depois a recuperação das crises, sim, como fala o Mandel, como fala os ciclos do Kondratiev, como fala também o próprio Neil Smith, eles têm uma relação com tecnologia. Agora, tem aqueles grandes capitais que eles conseguem, de alguma forma, assimilar esses impactos de uma crise, né? Como ele comenta no Smith, né, quer dizer, em alguns pontos, né, quando vem essa crise, como, vamos dizer,
73, depois a gente pode pensar muito em 2008, pode pensar muito em 2020. Quando essas crises, quem vai sentir imediatamente se a crise chega num determinado setor da economia? São aqueles mesmos capitalistas de um setor específico, quer dizer, a crise vai repercutir num setor da economia, porque é bem mais fácil, como ele diz, de você repassar, né, as consequências dessa crise para o próprio concorrente. Ele fala bem isso. Só que daí ela vai, vamos dizer, ecoar, né, por outros setores, mas a capacidade de lidar com essa crise está diretamente ligada com a capacidade, claro, financeira. A gente pode pensar tanto de um Estado, como de um setor, ou como, na verdade, de um grande conjunto, né, econômico, né, de grandes corporações. Ou seja, a crise agora que nós estamos vivendo, que, claro, né, é uma crise econômica também. O Brasil assimila de uma maneira, isso para falar numa escala de Estados e nações. Os Estados Unidos vão assimilar de uma outra maneira, né, mas essa crise chega para todos. E na assimilação dessa crise vem exatamente daí, se o Brasil assimila de uma maneira, ou, na verdade, a crise bate de uma maneira no Brasil, bate de uma outra maneira nos Estados Unidos, bate de uma outra maneira na Bolívia, o que acontece? Assim, aqueles países que têm condições, grana, né, e aqueles centros do capital mundial que conseguem absorver melhor essas crises, eles têm toda uma preparação para um novo ciclo ascendente a partir da crise. Essa é a ideia desses ciclos virtuosos, né, entre aspas, né, que está menos presa à tecnologia, essa ascensão, né, menos presa à tecnologia, embora ela seja, sim, importante, muito importante, mas o fator fundamental daqueles estados, ou daqueles grandes capitais, ou estados, ou capitais, ou corporações, né, que tem essa condição, esse acúmulo, essa reserva de capital para iniciar um novo ciclo. E aí, claro, numa decadência, ao iniciar um novo ciclo, vão sair na frente. E é por isso que os liberais, quando trabalham com essa ideia dos ciclos virtuosos, né, eles têm um discurso muito mais apologético, eles entendem a mesma coisa, só que eles vão dizer assim que isso é natural do capitalismo e que os ciclos ascendentes são daqueles mais capazes, como empreendedores, aqueles mais criativos. É uma visão bem pró-capitalista da economia, né? E essa que geralmente, em geral, né, os marxistas vão criticar. Assim, a pergunta é a seguinte: será mesmo, então, que quem vai investir é o empreendedor, é o cara que teve a criatividade, assim, aquela coisa meio, como diz o Neil Smith, meio idílica, meio conto de fadas, né? Aquele empreendedor que teve um sonho e conseguiu, né? Essa é uma leitura mais bem típica da economia burguesa, né? Que vai ignorar, né? Às vezes, assim, inclusive ideologicamente, intencionalmente ou não, mas vai ignorar de que é mais complexo, né? Assim como quando ele fala o Neil Smith fala das questões locacionais, elas são um pouco mais complexas do que os geógrafos, né, do capitalismo disseram, né? Clarice, você está falando do coronavírus, impulsionou uma crise global, né, mas os efeitos dela são diferentes em cada lugar. Sim, cada lugar, se a gente pensar em estados, nações, né, cada estado-nação vai ter uma capacidade de absorver essa crise, na verdade, outros não vão ser capazes de absorver. Então é isso, a crise vem de uma maneira global e exatamente aqueles que vão conseguir melhor absorver essa crise vão ser, eu estou falando em estados, mas eu poderia estar falando em investidores de médio ou de grande porte. Pequeno acho difícil, mas eles vão estar preparados para saírem na frente desses novos ciclos, né? Que é uma forma de pensar isso, né? Se o capitalismo vive em ciclos, só que assim, o Smith, o Immanuel Wallenstein também, eles vão considerar o seguinte: será até quando, né? Até quando esses ciclos conseguem se repetir bonitinhos, como ondas, né? Vai chegar uma hora que eles talvez entrem num colapso mesmo, né? A teoria da localização, Larissa, vem no seguinte aspecto, né? Para os geógrafos, como ele cita o Walter Isard, outros, né, Chris Thaler,
Os caras muito voltados, por exemplo, como François Perroux e a teoria... Perroux era um economista, mas essas teorias de polos de desenvolvimento e de difusão da localização. Eles partem de um pressuposto, assim, que, primeiro, que a localização de uma atividade produtiva, de uma indústria, né, essa localização seria resultado, ou ela ocorreria, né, em virtude, o quê? De uma visão bem, assim, liberal, que seria de uma vontade dos investidores, dos capitais individuais, como eles vão falar, né, de se alocar em tal região para produzir, sei lá, laticínios. Ao mesmo tempo que isso estaria condicionado, como fala no Smith, a determinações geográficas, né? As bacias leiteiras, aquela história toda, por exemplo, do ciclo do cinturão do milho, cinturão do trigo nos Estados Unidos. E que também essa localização, então, ela teria, a gente poderia explicá-las, espacialmente falando, de uma forma muito racional, ou seja, quase, aí quem estava a geografia quantitativa também nisso, né? Quase que fazendo uma matemática disso, olha, então a indústria se localiza sempre a tal distância, porque leva em conta o mercado consumidor, leva em conta o preço, né, do transporte. O que o Smith coloca, assim, essa forma de pensar ou de entender, né, a localização, ela está errada, ela é muito, muito, muito incompleta. Não é que ela seja errada, mas ela é muito incompleta. É uma análise da superfície do fenômeno e uma tentativa de analisar algo que não tem racionalidade, né, que é essa economia capitalista, de uma forma de buscar uma racionalidade, uma lógica nisso, na localização, eu quero dizer, né? E também, assim, que, nesse caso, que a localização, então, vai estar condicionada a alguns fatores naturais, né, e a vontade dos capitalistas, né? Ele fala uma passagem até de um outro aspecto, que é o seguinte, né, que, no fundo, aí queria que vocês acompanhassem, acho que pelo texto é mais interessante, porque é uma parte um pouco, vamos dizer, no linguajar dele, né, essa parte aqui. Quando o Smith vai dizer o seguinte, né, lá compartilhando aqui o ritmo da acumulação, bem no final desse item, tá, ele vai falar um pouco sobre essa localização nesse ponto aqui, a partir, na realidade, de umas constatações de umas análises do livro do David Harvey, Os Limites do Capital, né. Então, ele vai falar aqui, vou sublinhar, quando ele diz, sublinhando mais ou menos aqui, igualização das diferenças econômicas, né. Bom, então, ele vai dizer que na teoria de localização, né, está dizendo aí, a suposição de que a soma das decisões de localização individuais de cada empresário, empreendedor, nessa ideia bem liberal, né, ou bem do capitalismo, na verdade, tá, seria uma geografia de um equilíbrio, ou seja, um equilíbrio entre as localizações. Então, assim, de áreas ou regiões, né, que naturalmente mesmo, pelo movimento da economia, né, seriam aquelas que concentrariam, então, a localização de uma atividade econômica. Agora, por que ele fala que esse equilíbrio é uma igualização das diferenças econômicas? Porque esse suposto equilíbrio, que é uma tendência, como ele fala, do capitalismo, mas que ele não se completa da forma como se imaginava, né? Porque quando se atinge o equilíbrio, geralmente você vai ter uma crise. Mas o discurso pró-capitalista entende que esse equilíbrio ele seria um tipo ideal, né? Que nunca possível ser atingido, mas uma tendência e um tipo de modelo. Agora, o que acontece quando essas atividades vão na verdade, se concentrando, ou o planejamento econômico, né, no Brasil, muitas vezes feito, né, pensado, na verdade, para atingir esse fim de localizações ideais, o que acontece é que, certamente, essas atividades localizadas em polos, como se costumava dizer, né, polos de crescimento e etc., polarizadas, é claro que elas vão, sim, legitimar o quê? Uma desigualdade, igualizar, né, como ele fala, né, diferenças econômicas. Por quê? Porque, certamente, o entorno de uma área
muito polarizada por uma atividade econômica, esse entorno vai sofrer consequências contrárias, né? Ele não vai ficar igual, na verdade, ele vai sofrer uma crise. Por exemplo, uma atividade polarizada numa determinada cidade, no núcleo urbano. O que está em volta? De repente, são cidades menores que vão se precarizar, vai ter uma migração pendular, por exemplo, de trabalhadores, as cidades vão virar cidades dormitório, às vezes. Isso é uma tendência, isso acontece muito, né? Pensem, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, nos municípios que não são muito produtores, né, assim, não ABC, nem Guarulhos, mas cidades menores que gravitam em torno de regiões polarizadas. Sim, no próprio ABC, né, se uma coisa foi, ou talvez ainda seja a dimensão, peso econômico industrial de São Bernardo, Santo André, outras são municípios como Mauá, né, Ribeirão Pires, quer dizer, essa concentração, ela não é algo que vai resolver, na realidade, os problemas econômicos e vai resolver os problemas como pensavam os teóricos da localização, porque automaticamente, ao concentrar, eu vou gerar um padrão, né, de diferenciação econômica entre esses lugares, e isso vai acontecer em escala mundial, vai ser mais nítido, talvez, num país como o Brasil, mas em qualquer lugar do mundo vai acontecer essa diferenciação que eu poderia dizer econômica e espacial também, né? E, por outro lado, também, como ele fala, a tendência ao equilíbrio. Bom, tudo bem, tem essa tendência, mas quando supostamente se chega a esse equilíbrio, vem uma crise. Então, esse equilíbrio, no mínimo, ele é muito frágil, né? No mínimo, muito frágil. E mesmo que eu fale que é um tipo ideal, né, quer dizer, isso é o discurso dos teóricos da localização, que buscaram de toda forma, e em vão, né, pensar que se existe uma localização privilegiada para as atividades econômicas, e como que isso pode ser racionalmente pensado. Então, assim, as teorias locacionais mais simplistas vão, sim, dizer que seria uma escolha dos capitalistas, pura e simplesmente. Clarice está falando da Fordlândia, né, no Pará, que ela é um exemplo muito interessante, né, porque, primeiro, como fixo, grande fixo, né, porque envolvia, fixo no sentido, assim, de que envolvia desde do cultivo, né, de seringueiras, até plantas industriais, né, de beneficiamento da borracha, que seria, então, exportada. Ora, foi investimento de capital fixo, né, de pelo menos talvez uns 20 anos, né, mas quando se chegou ou quase no ápice, o que aconteceu? Primeiro, né, assim, já havia passado o boom da borracha, e está ligado a um setor econômico, mas estava ligado a uma crise internacional. Já havia tido a crise de 29, e exatamente, vejam só, como uma resposta a essa crise, né, aqueles que tinham mais capacidade financeira, tá, não é só tecnológica, não, mas vão um pouco atrás do quê? Vão atrás de novas técnicas para substituir essa extração da borracha, do látex. Desde a técnica de grandes fazendas, que não era o caso da Amazônia, né, até a borracha sintética, que é feita a partir do petróleo, né. E mesmo assim, quando se chega quase nesse ápice, né, a Fordlândia se transforma realmente numa cidade fantasma, né, embora, você estava até vendo há pouco, né, tem 1.000 e poucos habitantes lá, mas ela não tem nem, assim, ela perdeu totalmente, se esvaziou uma parte dessa produção de borracha, de látex, uma parte dessa tentativa de produzir vai para uma cidade chamada Belterra, né, mas também é investimento americano, né, mas onde entra também essa correlação entre estados, né, porque, quer dizer, não foi algo que simplesmente se decidiu localizar ali, na verdade, Fordlândia nem era a localização melhor, mas é que simplesmente uma terra que o governo do estado do Pará doou para Ford.
né? Depois, quando mesmo entre Fordland e Belterra, chega um momento que a Ford abandona o projeto, e o governo do Pará encampou novamente essas terras, né? Mas vejam que a localização, inclusive, tinha problemas, a localização original, né? Tinha uns problemas relativos às condições de produção. Então, se houvesse uma racionalidade nessa escolha, escolheria outro lugar, mas escolheria aquele lugar que tinha, primeiro, né, assim, uma doação de terra do governo, e estava relativamente próximo, assim, de áreas de escoamento, mas não era a localização supostamente ideal, né? E é isso, ali, literalmente falando, né, assim, teve esse acúmulo, né, de trabalho e ruínas, né, assim, a cidade é um distrito, né, hoje em dia, ficou um monte de ruínas, né, e não houve possibilidade de uma renovação da atividade econômica. Eu creio que a pecuária, assim, muito de passagem, né, e isso, assim, mostra também como que esse tipo de capital fixo, né, estava preso a uma longa duração, né, e quando ele tem, talvez quando ele estava quase completado, como materialidade mesmo, né, já não interessava mais para a empresa forte e para os Estados Unidos, na verdade, porque aí, mas é uma outra face da questão, né. Vocês podem perguntar assim, mas tem um interesse geopolítico no meio, mas a gente estaria falando uma outra abordagem da questão. Sim, né, havia interesses políticos, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, interesses americanos em captar influência do Brasil. Rosana, até queria comentar uma coisa, porque eu também pensei num exemplo que você tem interesse nessa questão, por exemplo, do projeto Rondon, também a construção de uma materialidade, quer dizer, claro que a Comissão Rondon não era só isso, né, mas uma talvez o motivo, né, principal, né, algo que vai permear, né, essa trajetória do Rondon e de toda a comissão, era a construção de linhas telegráficas. E para as turmas, né, para alguns de vocês que eu passei o documentário da Comissão Rondon, quando eles conseguem, né, quando está naquele processo todo de construir telégrafos, as redes telegráficas, né, já tinha surgido uma outra coisa, né, sem fio. Então não tinha mais serventia. E aquilo certamente sim, né, ali está envolvido uma produção do espaço que é uma produção da natureza, num certo sentido, né, porque era uma área muito remota, né, do ponto de vista do Estado brasileiro, né, e, claro, uma materialidade ali que não é a mesma coisa que uma hidrelétrica, claro, nem como uma rodovia, mas essas linhas telegráficas eram, para o começo do século XX, fundamentais, grandes eixos, né, de comunicação. E, de repente, tem um outro padrão, né, tem telefone, faz isso sem fio, né, e a gente pode dizer, assim, que são anos e anos nesse tipo de projeto. Aí, algo muito, né, você pode pensar, mas, assim, quem estava por trás disso? Claro, é o Estado brasileiro, né, o Exército brasileiro, particularmente, uma comissão toda, mas é lógico que no envolvimento com outros setores, e se a gente pensar assim, naquilo que era necessário para fluir, né, tal capital fixo, tá, tinha um capital monetário de fora do Brasil, e todo o padrão, né, tecnológico dessas redes, com fio, e depois, quando elas passam a ser mais modernas, óbvio que todo o padrão técnico era importado, né? Possivelmente americano, alemão, né? Esse padrão todo era importado. O Brasil não tinha, absoluto, né, tecnologia para isso. As ferrovias foram a mesma coisa, né? Como vocês sabem, o start, né, foi dado por capitais e técnicas também, né? E aportes técnicos britânicos. Na Argentina, a mesma coisa, né? Assim, foram os capitais ingleses que construíram. Agora, é claro, vocês podem dizer assim, mas quando vão inverter esse dinheiro para quê, né?
certamente imaginando colher frutos, mas vejam como a não racionalidade, né? Se pegar o caso da Fordlândia, os próprios caras da Ford imaginavam que isso duraria quase um século. As ferrovias, certamente, os ingleses imaginavam uma rentabilidade, um retorno dentro do ciclo do café, ciclo entre aspas, né? Dentro também da economia de pecuária, né, argentina, eles imaginavam uma rentabilidade de muitas décadas. Então, mesmo esses grandes capitais e grandes investidores e estados investidores não conseguem prever o quê? A crise. Não conseguem. Possível prever, porque simplesmente na virada do pós-guerra, a economia de gado, esse ciclo, né, na Argentina, já tinha se esgotado, já estava muito fragilizado. No Brasil também, né, o café já não era mais a pauta, né, principal de exportação do Brasil. Quer dizer, esses capitais, eles simplesmente, talvez por isso eu penso que primeiro, que houve uma encampação, né, para usar um termo que o Smith adota, né, por parte dos governos nacionais, né, brasileiro, argentino, e ao mesmo tempo, na verdade, uma encampação e poucos anos depois, o abandono, né, desse grande capital fixo que acaba virando realmente uma ruína, né. A gente tem um exemplo, né, aqui perto, viveu em função disso e hoje ali é um capital morto, né? Ainda que as ferrovias tenham um uso, né, para transporte de carga, mas é incomparável que elas eram, o que elas talvez seriam, né, dentro dessa lógica, desse primeiro momento que os capitais britânicos chegaram com força e trazendo a tecnologia deles. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, o que mais eu posso... Bom, talvez repassar isso, né, que o Harvey considerava que existiam esses ciclos... Deixa eu colocar aqui na apresentação. Harvey, né, considerou que existiria, acho que 2 passagens para concluir. Como eu falei, né, que para o Harvey as crises parciais, as crises setoriais e as crises globais. Isso está mais numa outra parte aqui. Alguns autores aqui que ele cita, uma geografia mais, não exatamente clássica, mas a geografia aplicada, Izard, Whitehead, né, que, por exemplo, uma constatação interessante dele, né, essa alternância de investimentos privados e investimentos públicos, né, e na realidade, talvez a grande questão para fechar, né, isso, né, como esses capitais fixos, eles envolvem grandes tempos, e a questão principal que ele está debatendo no Smith é isso, são os ritmos diferentes de acumulação do capital, né. Então, o capital fixo é uma grande expressão das sobreposições, né, desse tempo, das contradições desses tempos de acumulação por setor, por países sujeitos, né, à crise, e esses ciclos, né, como que, na verdade, há uma tendência sempre de grandes capitais e também nesse processo de centralização que a Clarissa falou, né, de eles se prepararem, né, de isso ser o preparo para a superação de uma crise. Agora, o próprio Smith, embora não fale isso nesse capítulo, ele não fale isso nessa parte, mas para quem está acompanhando o grupo, desde que a gente começou a falar das catástrofes naturais, aquela história toda, né, e
muito inspirado, penso que ele tem uma influência da escola de Frankfurt, né, de outros autores marxistas como Wallenstein, né, que talvez coloquei uma questão importante, que chega um momento que esses ciclos, eles vão, até onde eles vão, né, quer dizer, então, muitos põem que talvez a questão, o que a gente chamaria de questão ambiental, né, seja um dos grandes, talvez um dos grandes limites, a essência, né, dessa discussão, quando o Smith traz David Harvey, é nos livros que tem, no livro do Harvey, que tem exatamente qual nome? Os limites do capital. Né, a grande pergunta é essa, assim, até quando esses ciclos conseguem sobreviver, ou seja, porque senão a gente vai pensar, tudo bem, tem sempre um momento de crise no capitalismo, mas depois vem um momento de prosperidade, só que a gente não pode, que está a questão, a gente não pode naturalizar essa ideia, senão a gente vai pensar assim, beleza, tem crise, mas no passo seguinte a gente vai superar. Então, eles estão dizendo que não, né, assim, ele funciona, o capitalismo, de uma maneira muito cíclica, mas a grande interrogação que, como ele fala, né, fica para a história investigar isso, né, e tentar um dia responder a isso, né, assim, até qual vai ser, ou quais serão, né, os limites do capital, os limites que vão, talvez, né, colocar uma barreira, né, um ponto final nessa ideia cíclica que a gente pode cair, como eu disse há pouco, numa armadilha de pensar, então, que isso é natural, então, é uma visão, assim, teleológica, né, e de imaginar que, sim, sempre vai ter crise, depois vai ter um momento de superação da crise, e isso é normal. Não, no Smith e outros autores marxistas estão dizendo para a gente não cair nessa visão, diria assim, essa visão simplista, assim, né, de não ignorar que os ciclos existem, porque eles existem, mas a gente não pode achar que isso é natural, que o capitalismo sempre vai ter, porque seria pensar que, então, o capitalismo sempre vai se sair bem, e outra, né, que historicamente ele vai continuar um processo, ou seja, que no limite não vai ter uma historicidade, isso vai ser para sempre, né, assim, esse processo, essa alternância de crises e de ascensão, e de ascensões. Bom, gente, assim, deixa para alguma pergunta, alguma questão, e antes de fechar, eu queria também voltar àquela proposta que eu falei no começo da reunião hoje, né, de divisão do trabalho. A gente está falando da nossa divisão do trabalho para quando a gente retomar a partir do dia 23 de julho. Como a gente está gravando, eu vou fazer o seguinte, assim, se vocês colocarem suas perguntas no chat ou falarem, né, a gente deixa gravando. Depois, aí, para combinar a organização para os próximos encontros, daí eu paro a gravação. Então, deixei um tempinho para vocês, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário. Sim. Larissa. Tá ligado, Alves? Não, o que eu ia, assim, só para fixar, né, que essas questões são complexas, mas depois dos exemplos que vocês deram, eu consegui entender melhor. Mas, então, esses fixos, eles estão intrinsecamente relacionados à teoria do desenvolvimento desigual, porque eles voltam como valor produzido na periferia para a centralidade, porque eles são constituídos em relação ao comércio exterior e ao crédito, e isso geraria a dependência
dos países subdesenvolvidos, é isso? Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta assim. Bom, a ideia do capital fixo, né, constituição desses grandes capitais fixos, né? Então, pegando exemplos, assim, de, como a gente falou, ferrovia, etc., né? Eles exigem, certamente, um volume, né, de investimento muito grande e em tempo muito grande, longo, né? O que requer, assim, na ideia da dependência, de como nos tornamos dependentes, é isso. Toda uma estrutura, bem, financeira, tecnológica, até mesmo numa certa transferência de mão de obra, né, totalmente dependentes para esses aspectos, né, de países centrais do capitalismo. Então, talvez a grande coisa é essa, né, que, ao contrário, né, do que se dizia nos anos 60, 70, quando se pensava que criar capitais fixos, falava muito na época, dotar de infraestrutura, que isso seria um processo, seria um fato, melhor dizendo, né, que iria superar o subdesenvolvimento, como era muito costume dizer, e é algo que o Milton, né, esteve muito interessado nisso, né, de pensar, será que isso é uma superação do subdesenvolvimento mesmo? Ou, ao contrário, né, isso não é reforçar a dependência? Porque, por isso que hoje, né, Larissa, talvez se fale, né, quando se pensam nesses grandes capitais fixos, na transferência de tecnologia. Ainda assim, é complicado. Você veja que esses exemplos, talvez eu estou me recordando agora que em 2010 houve 10 anos atrás, uma grande discussão em torno dessa questão do capital fixo, que não deixa de ser um capital fixo, né? O quê? A construção, né, de um submarino nuclear. Tecnologia, não, o Brasil não, no caso era francesa, na tecnologia. E a grande questão era isso, eles iam transferir a tecnologia da construção ou não. Ainda assim, depois dos investimentos todos, né, dependeriam, assim, de uma situação interna muito favorável. Quer dizer, então, se tentando entender teu comentário, né, tua questão, esses capitais fixos, eles não vão ser, né, como a teoria locacional pensava, inclusive, né, uma saída para a dependência, nem para a superação, como se dizia na época, do subdesenvolvimento. Mesmo levando em conta que, ou até levando em conta que esses capitais fixos possam atrair indústrias, atrair investimentos, e vão atrair mesmo, né, muito clássico é o exemplo de Belo Monte, né, como atrai serviços, mas também, esse caso também é interessante, Altamira, né, no Pará, como que depois que tem aquela euforia, né, da época de construção da usina, inclusive tem uma supervalorização com a construção dela, da especulação imobiliária, aliás, uma super especulação imobiliária, preço de aluguel, preço de imóveis, especulação mesmo fundiária, né, que disparou. Depois, o que acontece? Teve um retrocesso violento, né, e aí toda uma desagregação, né, quer dizer, então, no fundo, né, quanto que esse processo gera uma dependência, quer dizer, então a ideia de transferir, né, ou melhor, de investir nesse tipo de infraestrutura como uma alavanca, assim, do planejamento, é bem, né, assim, a gente pode dizer para quem, né, quem que vai usufruir desses resultados, né? E eles são relacionados, sim, a uma superexploração do trabalho, até porque é exatamente isso, né? Aqueles que vêm com a tecnologia, por exemplo, nesse caso do desenvolvimento desigual, né, a gente pode imaginar, e na verdade tem casos mesmo que atestam, né, o uso no século XXI, de mão de obra escrava, de trabalho análogo ao trabalho escravo, mão de obra superexplorada, na construção de grandes, quando eu digo grandes, né, fixos, ou capitais fixos, estou dizendo assim, daqueles que envolvem empresas de grande porte, por exemplo, acho que eu comentei com vocês em algum momento das nossas reuniões, construção do Terminal 3, né, do aeroporto de Guarulhos, e teve uma denúncia de que a Odebrecht, eu acho que era Odebrecht,
simplesmente trazia trabalhadores do Nordeste que ficavam sei lá, em meio, sabe assim, tipo, um acampamento, basicamente, né, em galpões, iriam trabalhar numa condição super precária, né, mas parece que uma denúncia fez com que não trabalhassem e tal, mas aí a empresa paga uma indenização, que para ela não significa pouco, né, e continua fazendo isso, e vai fazer isso, um pouco da ideia de centro-periferia, né, também tem a ver com isso, essas empresas Camargo Correia, o Brasil se notabilizou, né, para essas grandes empreiteiras, né, elas fazem esse mesmo tipo de exploração que, de repente, pode pensar que países como Estados Unidos, Inglaterra e outros fazem, ou fazem, né, e o Brasil, essas empresas brasileiras replicam esse tipo de exploração e de desenvolvimento desigual na construção de grandes, a gente pode imaginar a princípio que não, mas sim, capitais fixos, assim, de grande valor, né? Aonde? Em Angola, em Moçambique, elas são muito presentes lá. E o Brasil tem acordos diplomáticos, né, com esses dois países, né, de língua portuguesa, e outros países também da África em setores não tão tecnológicos, mas na agropecuária, né, mas principalmente nesse setor de tecnológicos, assim, de hidrelétrica, de rodovia, né, o Brasil tem uma atuação, os capitais brasileiros, na realidade, tem uma atuação muito grande na África, nos países africanos e também no Iraque. E lá, não há dúvida que a exploração do trabalho vai ser brutal, né? Para agregar, supostamente, tecnologia para esses países, né? Teve um caso, só para comentar, relacionado, acho que ao Banco Mundial, né? Porque o Weintraub, vocês viram lá que ele fugiu, né? Porque, assim, foi basicamente como se ele tivesse fugido, né, do país para assumir um cargo no Banco Mundial. Daí eu fui olhar a página do Banco Mundial, né? Falei, o que o Banco Mundial faz, né? O Banco Mundial tem um mega investimento, financia, né? Um mega investimento, onde que é? Nas Ilhas Salomão, né? No Pacífico, de uma hidrelétrica gigantesca, assim. As Ilhas Salomão, bom, são um estado independente, assim, se vocês procurarem IDH, né, aqueles índices, talvez dos mais pobres do mundo, né? Mas eles estão construindo lá uma mega usina, né, aquela coisa toda. Assim, a questão, vão atrair indústria, vão atrair investimento? Bom, mas assim, mas sempre a grande pergunta, para quem, né, quem que vai se beneficiar disso, né? Certamente grandes empresas internacionais e, como sempre, nesses processos, uma elite, uma burguesia local, sempre, né? Aí, Fernando, está perguntando, é correto pensar que o Estado é um grande investidor do capital fixo para seduzir a chegada do capital circulante? É uma boa ideia. A gente pode pensar que, em momentos em que o Estado tem sido mais atuante, né? Talvez, assim, nos anos 70, o Estado diretamente atuava nisso, né? Porque, bem, não é só uma forma de seduzir, mas também uma forma de viabilizar, né, Fernanda, a chegada desses capitais circulantes, um capital circulante, né, e também a instalação que pode vir a ter de empresas multinacionais, transnacionais, né. Eu acho que é uma propaganda, uma forma de sedução, de atração, mas também é a forma possível, né, de realizar tais investimentos, e também, quanto que geograficamente isso tem importância, né, isso impacta, e tem impacto, né, e o Estado atua, e talvez hoje atue dessa forma indireta, né, quer dizer, assim, no discurso neoliberal, assim, o Estado vai ser um intermediário entre capitais interessados em investir nessa lógica público-privado, né, o interesse, né, por investir nesse tipo de capital fixo, ou nos capitais fixos, aí sim é a sedução do Estado Nacional, eu diria, em relação aos capitais
que vão ser empregados, né? Porque isso, dizendo mais internamente, tem que ter algum benefício para essas empresas, né? Olha, vai desde o benefício, assim, elas ficam com parte, né, dos lucros, podem ficar com concessões também. A gente sabe que isso é um canal, né, assim, de corrupção também. Isso é mais do que patente, né, quanto que também é um canal de corrupção, né, mas eu diria que externamente é a forma também do Estado diretamente viabilizar essas realizações, né. A gente pode ver que muitas, não é à toa que muitas dessas hidrelétricas no norte do Brasil tem junto projetos ou mesmo plantas industriais, né, de empresas, geralmente mineração e fabricação de alumínio, né. Grande parte dessas empresas são norueguesas, canadenses, né. A mineração, né, eles têm uma tecnologia de mineração e a gente sabe muito bem que o risco, né, a gente vê nesses desastres ambientais, né, de Mariana, etc., o risco que esses empreendimentos têm. Eles têm tecnologia para isso, mas eles vão explorar onde? Onde, se acontecer algum desastre, assim, não importa, né, daí vão produzindo em outro país, né, e esse é um dos traços desse desenvolvimento desigual, né, a gente, para resumir, a gente pode falar assim, nunca, né, jamais, né, a ideia de a gente ter grandes obras de infraestrutura, grande tecnologia agregada, né, espacialmente materializada, nunca isso pode ser um sinônimo, né, de um real desenvolvimento, né, social de um país ou de uma região. Seria a ideia que fosse assim, né, mas nunca são sinônimos. Então, a gente queria fazer uma ideia de uma divisão, né, que você falou que da Braskem, em Alagoas, que caso é esse, Larissa? É o caso de uma mineradora que ela está causando uma série de impactos ambientais em um bairro específico, em Alagoas. Eu não vou saber especificamente o nome. Acho que até o Antônio, ele não está participando tanto, mas ele está bem inteirado sobre isso. E já foi anunciado, assim, que o bairro está cedendo, teve uma série de tremores, enfim. Então, é uma coisa até que muitos militantes lá estão tentando denunciar, e inclusive acho que gravaram um episódio do Revolu Show recentemente, que é um podcast. Aí quem quiser se inteirar melhor, mas tá gerando uma série de impactos, assim, e está relacionado a essa empresa específica. E é uma empresa que eu até vi no podcast, né, que ela o tempo inteiro está na defensiva, e ela tem um cenário, assim, nacional considerado positivo. Então, as denúncias de estudos, inclusive do Instituto Federal de lá, tá denunciando bastante. Eles estão sendo reprimidos, porque, enfim, o nome da empresa impede qualquer tipo de denúncia. E talvez uma grande armadilha dessa dependência é essa que a gente vê em Minas Gerais, né, quanto as economias de vários municípios, elas vão cada vez mais ficando realmente reféns, né, de uma atividade como essas minerações de alto impacto. Não tem outra atividade, né? Há vários exemplos de cidades que têm, aliás, um potencial turístico, né, mas a atividade principal é essa. Então, fica nisso, essas empresas, se eventualmente saírem, né, a economia dessas cidades afunda, né, entra em colapso, né, então é umas grandes questões. Aí, só para fechar, essa ideia que eu falei, né, defendendo essa ideia, né,
do quanto, né, que qualquer atividade que gravite em torno do capitalismo industrial, né, assim, ou prestação de serviços, ou a mineração, extrativismo, etc., mas elas no máximo vão ser complementares, né? Quer dizer, se um país, uma região, um município, enfim, vivem exclusivamente dentro desse aspecto, né, principalmente no caso, claro, as atividades mais primárias, né, mais extrativistas, você tem como resultado uma economia frágil, né, e quando vive em torno de serviço, enfim, aí é muito mais complexo, né, a gente vê, assim, um exemplo, Buenos Aires, Montevidéu, mas talvez principalmente Montevidéu, né, aquela cidade que tem muitos serviços, assim, cidade grande, né, mas por trás dela, literalmente falando, o país tem uma economia agropecuária, né, a cidade é uma cidade de serviços, mas exatamente isso, assim, o pano de fundo, né, o alicerce é muito frágil, né, uma economia agropecuária, e a cidade prosperou, né, Buenos Aires é meio isso também, né, prosperou, cresceu e tal, mas em função de um porto, né, do comércio. Então, isso tudo é extremamente frágil. Bom, Gigi, o que eu queria... Acho que eu vou terminar, a Clarissa vai parar, né, a gravação, só para a gente combinar, então, daí umas coisas como fazer a partir do dia 23.